a paz do Senhor Jesus esteja na sua casa, na sua família, na sua vida, né? O Altíssimo venha trazer saúde, prosperidade, bênçãos sem medida sobre as suas vidas. Todos nós, né, somos dependentes, todos nós necessitamos do auxílio do Senhor na nossa vida, né? Todos nós necessitamos da presença de Deus na nossa vida, né? Quando nós somos fiéis a Deus, meus amados irmãos, Ele é ainda mais fiel para conosco, não é? Porque tudo que nós pedimos a Deus, quando baseado na sua palavra, se a sua palavra nos garante a vitória, ela é verdadeira e fiel para cumprir, não é verdade? Por isso, as promessas de Deus, Ele cumpre na vida daqueles que são fiéis. Mas para isso nós precisamos assumir um compromisso com Deus. Por quê? Porque Deus, Ele não tem compromisso com aquele que não tem compromisso com Ele, meus amados irmãos, né? Por isso que eu quero dizer que se você quer ter segurança diante de Deus, que se você quer ter certeza do agir de Deus em sua vida, né, entregue os seus caminhos ao Senhor, entregue a sua vida, o seu agir, o seu mover dessa vida ao Senhor, porque isso nos traz segurança diante das promessas de Deus, porque as promessas de Deus, meus amados irmãos, é para aqueles que são fiéis ao Senhor, né? Não adianta eu profetizar a bênção na sua vida, eu profetizar que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo na sua vida, sem antes falar para você assumir um compromisso com Ele, para você ter algo a apresentar diante de Deus, para você ter argumentos para apresentar diante de Deus, como Davi. Muitas das vezes, né, Davi, ele ia orar a Deus, né? Você pode ler no livro de Salmos, quando Davi ia se apresentar diante de Deus, ele tinha argumento. Ele falava, eu sirvo ao Senhor, eu amo as tuas obras. Ele dava testemunho de si diante de Deus, né? Aquilo ali traz segurança para mim, para você, quando nós temos argumentos, né? Então, meus amados irmãos, eu queria deixar uma palavra de Deus que encontra aqui no livro de Josué, no capítulo 19, onde Josué, ele chama o povo a um compromisso com Deus. Porque naquele momento o povo não sabia, né, a quem servia. Outra hora eles louvavam a Deus, eles glorificavam ao Senhor, né? E outra hora eles serviam aos outros deuses. Como assim? Como servir aos outros deuses? Nós sabemos que se nós lemos a palavra de Deus, que todos aqueles que serviam a deuses estranhos, eles não tinham pudor, eles praticavam tudo o que era tipo de pecados. Eles não estavam, porque os deuses estranhos, meus amados irmãos, eles não têm lei, eles não têm ordem, né? E o nosso Deus não, o nosso Deus, ele é um Deus organizado, é um Deus que tem leis para seu povo, é um Deus que tem estatutos, né? Que tem mandamentos para o seu povo. E então aquele povo, eles estavam adorando outros deuses. E Josué chama eles a ter um conserto. Josué chama eles, meus amados irmãos, a ter a fazer uma escolha diante de Deus. Vamos ver no versículo 19. Então Josué disse ao povo: não podeis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará as vossas transgressões, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a Deus estranhos, então se voltará e vos fará mal, e vos consumirá, depois de haver feito bem, porque Deus havia tirado eles do Egito, Deus havia feito grandes maravilhas, né, na vida daquele povo. Todo dia o maná caía do céu, todo dia o sustento daquele povo vinha dos céus, vinha diretamente de Deus. Deus continuava fazendo ainda esse grande prodígio, e aquele povo se desviava, aquele povo estava com outros deuses, né, meus irmãos? Estava com outros deuses, como o próprio Josué diz, que eles tinham que se desviar, se desfazer daqueles deuses. Então aqui no versículo 21, então disse o povo a Josué: não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo: sois testemunhas contra vós mesmo de que escolheste o Senhor para o servir, e dissesse: nós o somos. Então, aqui Josué falou: vocês estão dizendo que vai servir ao Senhor. Vocês têm que escolher: ou vocês servem ao Senhor, ou vocês vão servir os deuses estranhos para lá, porque Deus, ele não divide a sua glória com ninguém, meus irmãos. Ele não divide o seu amor, o seu coração com ninguém.
Você tem que ter uma firmeza, um Deus único na sua vida. E como esse povo, eles adoravam deuses estranhos, quer dizer, eles praticavam todos os tipos de pecados que aqueles deuses liberavam para eles. Você vê que as outras nações eram nações pecaminosas e eles adoravam a outros deuses, glória a Deus, aleluia. Mas o povo de Israel era um povo único, era um povo que tinha que adorar só o Deus único, glória a Deus, o Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E nesse momento, Josué manda o povo escolher, ou eles servem a Deus vivo, ou eles vão servir a outros deuses. Que Deus é esse que está na tua vida? Talvez você não tenha servido, você não tenha adorado Deus, uma estátua feita pela mão do homem. Você não tenha adorado a Deus de barro, Deus de ouro, Deus de prata. Mas você tem um Deus na sua vida que tem tomado o primeiro lugar no seu coração, que tem deixado de adorar a Deus, deixado de servir a Deus, né? Quando a Bíblia, meus irmãos, quando a Bíblia se refere àqueles que confiam no Senhor, ela está falando de obediência. Nós ouvimos a palavra, nós lemos a palavra de Deus e nós colocamos ela em prática na nossa vida. Quando a palavra diz, aqueles que confiam no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre, é porque quando nós obedecemos, quando nós temos argumentos diante de Deus, nós ficamos firmes diante da presença, porque a nossa consciência, ela não nos acusa diante de Deus, né? Nós estamos cientes que a palavra de Deus ela é fiel para cumprir. As promessas de Deus é fiel para cumprir na vida daqueles que é fiel, na vida daqueles que têm um compromisso, né? E quando fala, os que confiam são como árvore plantada junto de ribeiros de águas, que se estende as suas raízes até as águas, né? Glória a Deus, dá os seus frutos nas estações certas, as suas folhagens não secam, as suas folhagens não caem, as suas folhagens permanecem sempre verde, né? Deus está dizendo, é aqueles que praticam, que ouvem a minha voz, que obedecem a minha voz, esses são os que merecem as bênçãos do Senhor. Esses, meus irmãos, são os que as promessas de Deus se cumprem em suas vidas. Glória a Deus, aleluias. Então, meus amados irmãos, através dessa palavra, eu tenho a liberdade, né, para falar para você, né, que Deus é fiel para afirmar, que Deus é fiel para cumprir as bênçãos na tua vida, né? Se você quer ser merecedor da presença de Deus, eu te digo, quer vivenciar, né, tudo que Deus falou na sua palavra, né? Tudo que Deus tem prometido na sua palavra, se você quer ter certeza, quer ter firmeza que Deus se cumprirá na sua vida, mude a sua história, mude as suas atitudes, mude de rota, mude os seus caminhos, né? E serve somente ao Senhor. Como Josué falou com o seu povo, escolhe agora a que Deus vocês querem servir. Vocês querem servir ao Deus vivo, tudo que está na sua palavra, ou você quer servir o Deus que está no teu coração, que é o seu próprio desejo, né? Que é o seu próprio pensamento, sem pedir orientação de Deus. Talvez esse é o Deus que tem feito você distanciar das bênçãos do Senhor. Talvez esse aí é os deuses que tem feito você sofrer, tem feito você se angustiar, tem feito você se sentir desamparado diante de Deus. Porque é isso que acontece quando uma pessoa ela não tem compromisso com Deus. É isso que acontece quando uma pessoa ela não tem argumento diante de Deus, né? Para apresentar diante de Deus, ela não tem firmeza. Então, meus amados irmãos, receba essa palavra de Deus na tua vida, para você vivenciar o melhor de Deus, né? Para você vivenciar as bênçãos do Altíssimo sobre a tua casa. Eu não sei o que é que você tem passado, nem o que você tem vivido, mas se você obedecer à voz de Deus, se você mudar a sua vida, se você confiar no que diz a palavra de Deus, Deus vai fazer o melhor, vai fazer coisa extraordinária na sua vida, meus irmãos. Né? A vontade de Deus é nos fazer o bem, está escrito em Jeremias no capítulo 29, versículo 11 a 13, diz: eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, para vos fazer o bem, não o mal, e vos dar o fim que esperais. Qual o fim que você tem esperado, né?
Qual o fim que você tem esperado? Você tem permanecido firme? Tem confiado no Senhor, né? De acordo com as suas obras, de acordo com as suas atitudes, porque é isso que nos dá confiança diante de Deus. Então, meus amados irmãos, essa é a palavra de Deus para a sua vida hoje, né? Medite nela, porque as bênçãos é para aqueles que têm compromisso. As vitórias, as promessas é para aqueles que ouvem a voz de Deus, que obedecem à voz de Deus, que confia na palavra de Deus. Receba essa palavra no teu coração em nome de Jesus Cristo.